Hoje nós faremos o exercício 1 usando o Solver de pesquisa operacional 1. Esse exercício ele está no aula 01, que pode ser pego no Moodle da disciplina de pesquisa operacional 1. O exercício está na página 4. Um carpinteiro ou marceneiro pode fazer mesas ou cadeiras. Ele vende cada mesa por R$1.000 e cada cadeira por R$500. Para fazer uma mesa, ele gasta 3 horas e para uma cadeira, 5 horas. Cada mesa requer 7 unidades de madeira e uma cadeira, 4 unidades de madeira. O número máximo de horas que ele pode trabalhar por semana é 40. E o máximo de unidades de madeira que ele pode consumir em uma semana é 60. Quantas mesas e quantas cadeiras o carpinteiro deve fazer por semana para maximizar o faturamento? A primeira coisa que a gente vai definir é o que a gente chama de variável de decisão. Variável de decisão, no nosso caso, é aquela variável que vai decidir o nosso problema. No caso aqui, a variável x1 vai representar a quantidade de mesas a serem feitas pelo carpinteiro. E a variável x2 vai representar o número de cadeiras a ser feita por esse carpinteiro. Com o nosso problema de maximizar o faturamento, a gente vai tentar aumentar ele. Então a gente vai criar uma função objetivo que vai ser essa expressão matemática aqui, onde a gente tenta maximizar o z. Esse z representa nosso faturamento. E ele é dado por quem? Por 1.000 vezes a quantidade de mesas que ele fizer, mais 500 vezes a quantidade de cadeiras que o marceneiro conseguir fazer. Vamos supor então que ele faça 10 mesas e 10 cadeiras. Nesse caso, o faturamento seria de 1.000 vezes 10, que daria 10.000, mais 500 vezes 10, que daria 5.000. 5.000 mais 10.000, 15.000. Ele tem uma restrição para trabalhar somente 40 horas por semana. Se ele gasta 3 horas para fazer uma mesa e ele fizer 10 mesas, ele vai ter que gastar 3 vezes 10, vai dar 30 horas. Se ele gasta 5 horas para fazer uma cadeira e ele faz 10 cadeiras, ele vai gastar 50 horas. A soma desse total aqui mais esse daqui deve ser menor ou igual a 40. Nesse exemplo que a gente falou, estaria 30 horas fazendo mesa e 50 horas fazendo cadeira, totalizando 80 horas, que não seria uma solução viável, pois ficaria maior que o número que a gente tem disponível, que é 40 horas. O que a gente precisa no problema é achar uma solução que seja viável, ou seja, que fique dentro desse limite. A quantidade de madeira disponível. Para cada mesa ele vai gastar 7 unidades de madeira. Então, se ele fizer, 5 mesas, 7 vezes 5 daria 35 unidades de madeira. Fazendo 5 cadeiras, ele daria 4 vezes 5, que daria 20. O total, que é esse 35 mais 20, deve ser menor ou igual que o 60. Tanto x1 como x2, que é a quantidade de mesas e a quantidade de cadeiras, deve ser maior ou igual que 0. E x1 e x2 devem ser inteiros. A gente coloca que tem que ser maior ou igual que 0, porque, sendo um modelo matemático, se a gente não colocar essa restrição, nada impede do modelo assumir valores negativos. E não é viável, do ponto de vista prático, fazer uma mesa negativa. Ou a gente coloca a questão como ser inteiro, porque se você fizer, por exemplo, meia mesa, dificilmente o carpinteiro vai conseguir vender ele pelo valor de R$1.000. Então uma mesa incompleta não possui valor comercial para a venda. Montando isso daqui no formato de somatório, ficaria dessa forma. Seria maximizar z, e aqui a gente teria um somatório de i igual a 1 até 2, de ci vezes xi. Quem seria esse ci? Ci seria os valores aqui de C1, que vai ser igual a 1.000, e C2 igual a 500. Então, quando a gente abrir esse somatório, seria algo equivalente a gente fazer C1, X1
mais C2, x2. Considerando que C1 é igual a 1000 e C2 é igual a 500, aqui ficaria 1000 e aqui ficaria 500. Fazendo com que essa fórmula aqui e essa sejam equivalentes. Próxima parte a gente teria as nossas restrições. Vamos pegar esses valores aqui, 40 e 60, vou chamar eles de B. Então esse daqui vai ser o B1 e esse aqui vai ser o B2. Então eu tenho que B1 é igual a 40 e B2 é igual a 60. Se a gente considerar que esse 3, 5, 7, 4 é uma matriz, ficaria da seguinte forma: A11 é igual a 3 e A12 vai ser igual a 5. Na linha de baixo ficaria A21 igual a 7 e A22 igual a 4. Juntando agora essas restrições aqui para representar essa multiplicação aqui em um único formato, como que ficaria? Isso daqui ficaria algo equivalente a A11 x1 mais A12 x2. Isso aqui deve ser menor ou igual que B1. Na linha de baixo, teríamos que A21 vezes x1 mais A22 vezes x2 tem que ser menor ou igual que B2. Substituindo esses valores, o que nós teremos? No lugar aqui de B1, eu vou entrar o valor 40. No lugar de B2, entraria o valor 60. No lugar de A11, entraria o valor 3. No lugar de A12, entraria o valor 5. No lugar de A21, entraria o valor 7. No lugar do A22, entraria o valor 4. Então, isso daqui se torna equivalente a essa expressão original. Para a gente conseguir juntar isso, a gente precisa ver onde que é a variação. Por exemplo, se a gente for pegar daqui, que é 1, ele vira 2. Esse 1 daqui vira 2. E esse 1 daqui vira 2. Então, todos os números que entre a linha de cima e a de baixo mudam de 1 para 2, eu vou chamar de J. Então, esse daqui eu vou chamar de J. Esse eu vou chamar de J. Esse também é J, J, J e J. Agora, todos os números que variam daqui para cá na mesma linha, mudando de 1 para 2, eu vou chamar de I. Porque seria a gente estar somando. Então, a gente está somando esse valor de I com esse outro valor de I, que é esse somatório de I variando de 1 até 2. Então, aqui vai ficar I, 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 observe que agora essa expressão de cima ficou exatamente igual à expressão de baixo. Então a gente vai juntar as duas numa só, sendo que um somatório de I igual a 1 até 2. Aqui em vez de ser A e J, para corresponder ao que a gente colocou lá, vai ficar JI. Menor ou igual que um BJ que está variando. Ok? Feito isso, vamos agora passar para implementar isso no solver. O solver, no caso aqui, eu vou usar o WPS.
Aqui está o WPS. Vou voltar no arquivo aqui e vou copiar o modelo matemático. Ctrl C e colo com Ctrl V. Na primeira aqui eu vou colocar x1 para ser as nossas variáveis e x2. Essa linha eu vou chamar de Z. Aqui eu vou chamar de R1 para representar a primeira restrição e R2 representando a segunda restrição. Aumentar um pouco o tamanho da letra e centralizar. O Z vai ser quem? A gente vai usar a mesma expressão, então fica 1000 vezes x1 mais 500 vezes x2. O R1 vai ser igual 3 vezes x1 mais 5 vezes x2 e o R2 é igual a 7 vezes x1 mais 4 vezes x2. E os limites vou colocar aqui do lado. O limite do R1 é 40, do R2 é 60. No menu aqui tem essa setinha do lado, não é esse menu, é do lado aqui. Você vem em Ferramentas, Solver. Função objetivo, seleciona ela aqui. Maximizar. Células de variável, selecione essas duas. Restrições, clico no botão adicionar e você coloca que essa restrição tem que ser menor ou igual que 40, adicionar. Essa daqui tem que ser menor ou igual que 60, adicionar. E essas duas aqui, muda ele para inteiro e dá OK. Então a gente tem aqui B4 menor que C4, B5 menor que C5, de B1 a B2 são inteiro. Tem que deixar as variáveis como não negativas e modelo linear. Na hora que eu der resolver, eu vou dar OK e eu tenho os valores. O resultado dele foi produzir 8 mesas, que era o x1, e uma cadeira, que era o x2. Se a gente substituir isso no valor da FO, ficaria 1000 vezes 8, que daria 8000, mais 500 vezes 1, somando um total de 8500. Quantidade de horas de mão de obra, ficaria 8 vezes 3, que dá 24, mais 5 vezes 1, que vai dar 29. Quantidade de madeira, 7 vezes 8, que vai dar 56, mais 4 vezes 1, que vai dar 60. Pode notar que ambos deram maiores que zero e deram inteiros. Analisando essa resposta, a gente pode observar que a quantidade de mão de obra, ele gastou 29 horas de mão de obra quando ele tinha 40 disponíveis, ou seja, sobrou 11 horas disponíveis. E madeira ele gastou toda, ou seja, como ele ainda tinha hora disponível, não adianta você contratar um novo funcionário para aumentar o número de horas. O que você precisa é o quê? Aumentar a quantidade de madeira disponível para poder aumentar a produção. E aí você tem que ver o quanto custa essa unidade de madeira a mais em relação a quanto que vai aumentar o seu faturamento. Se esse valor que aumentar o faturamento for maior do que o custo de comprar mais madeira, compensa adquirir uma quantidade de madeira maior que aumente seu faturamento. Caso contrário, é melhor você não adquirir uma quantidade maior de madeira.